Bora falar sobre o visitante mais chato, indigesto, incômodo da história da Copa Libertadores da América. Esse Palmeiras de 2019 pra cá tem feito muito estrago e a gente vai mergulhar um pouquinho na história desse time nesse período que se tornou o mais indigesto visitante da história da Libertadores. Bora falar de futebol? Em cima do assunto do vídeo, veja só, por que é o mais indigesto visitante da história da Copa Libertadores da América? Primeiro, pelos números impressionantes atuando fora, e segundo, porque tem um recorde histórico dentro desse período de 2019 pra cá. E aí, eu vou falar sobre ele já já. Mas para começar, qual é o gancho desse vídeo? Bom, o Palmeiras chegou nas quartas de final da Copa Libertadores da América, venceu o Deportivo Pereira por 4-0 e está muito próximo de bater a quarta semifinal consecutiva de Libertadores. Esse número por si só já é impressionante, mas aí esse número fala, claro, sobre os jogos como visitante e também como mandante. Mas aí o detalhe do Palmeiras tem encaminhado essa classificação, chegando lá na Colômbia para enfrentar o Deportivo Pereira, uma equipe que já havia vencido o Boca Juniors, não havia perdido em casa, a sua estreia na Copa Libertadores é bem verdade, o melhor estreante da Libertadores, inclusive. E também já havia mandado para casa o Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana, atual campeão da Recopa Sul-Americana, uma equipe que tem sido muito cascuda nas competições sul-americanas. O Deportivo Pereira mandou para casa. E o Palmeiras simplesmente não tomou conhecimento do Deportivo Pereira jogando como visitante, porque é o mais chato visitante da história da Copa Libertadores da América. Para se ter uma ideia dos números, vamos lá, vamos dar uma mergulhada nisso. Desde 2019, esse foi o 30º jogo, tá? Esse é o recorte. Desde o início da Libertadores de 2019, esse foi o 30º jogo para pegar um número fechado como visitante, jogando longe dos seus domínios, porque são 28 jogos como visitante e 2 em campo neutro. Então, querendo ou não, quando é um campo neutro, você também é visitante. Claro, o outro time também é visitante, mas enfim, para deixar claro esses 2 jogos em campo neutro, que são 2 finais. E nesses 30 jogos, o Palmeiras tem 21 vitórias jogando longe dos seus domínios. Eu vou trazer uma comparação interessante já já, mas antes vamos falar dos números. 21 vitórias jogando longe dos seus domínios em 30 partidas pela Copa Libertadores da América. É muita coisa. Além disso, 6 empates e só 3 derrotas. É isso mesmo, só 3 derrotas. Uma derrota a cada 10 jogos, a gente pode dizer. Com tranquilidade, porque esse é um número estatístico. É um número muito forte pensando em visitante, pensando em grandes forças do continente. E tem alguns jogos históricos que eu vou passar aqui dentro desse período. Para se ter uma ideia, tá? Números. O Palmeiras, nesses 30 jogos, marcou 60 gols como visitante. E só sofreu 19. É um número muito impressionante. Você vai entender melhor ainda quando eu trouxer uma comparação. Mas antes disso, vamos mergulhar um pouquinho nos jogos que o Palmeiras fez dentro dessa campanha. Eu separei só 4, que são bem marcantes e que mostram a força dessa equipe atuando longe dos seus domínios. Para se ter uma ideia, Bolívar. O Palmeiras pegou o Bolívar jogando na altitude. Vamos lembrar que o Inter nessa competição, nessa edição da Libertadores, bateu o Bolívar jogando em La Paz. Foi só o terceiro brasileiro a conseguir bater o Bolívar jogando em La Paz, em um jogo oficial. O Palmeiras foi o segundo só em 2020. O Palmeiras foi o segundo, venceu por 2-1 por lá. Antes, o Grêmio de 83 havia vencido por lá. Então veja o tamanho dessa vitória como visitante. Só 3 brasileiros na história da Libertadores em jogos oficiais, na história de jogos oficiais inclusive, foram até La Paz e venceram, e venceram o Bolívar. Já é uma vitória gigantesca como visitante. Tem mais uma. 3-0 sobre o River Plate. O torcedor palmeirense guarda com muito carinho essa vitória. E o detalhe, esse 3-0 como visitante não foi no Monumental, foi no estádio Copa Libertadores da América, né? Mas foi com o River Plate como mandante. E o River Plate como mandante não tinha uma derrota tão absurda dentro da Copa Libertadores da América, por 3-0, desde 1982, quando o Flamengo do Zico bateu o River Plate por 3-0 jogando na Argentina. E antes disso, só teve uma derrota superior a essas, que foi em 1973 para o São Lourenço, que foi uma equipe local, não foi nenhuma equipe brasileira. Veja o tamanho dessa vitória e o detalhe, né? Uma vitória numa semifinal de Copa Libertadores da América desse tamanho, que torna ainda maior esse resultado. Mais uma como visitante bem interessante de se destacar. O Mata Gigantes Independiente del Valle tem um retrospecto positivo contra brasileiros, inclusive no todo. É um time que mais venceu brasileiros do que perdeu. E lá em Quito,
Perdão, lá no Equador é muito difícil vencer o Del Valle. Estou colocando Equador porque pode jogar em diferentes estádios se quiser colocar na conta, tá? É muito difícil vencer o Del Valle. Eu separei aqui, o Grêmio perdeu em 2021, jogando no Equador. Quando você pega o Flamengo, por exemplo, o Flamengo foi goleado em 2020, também empatou em 2020 e perdeu em 2023 contra o Del Valle jogando no Equador. O Corinthians perdeu em 2023, o Atlético Mineiro empatou em 2022, o Corinthians empatou em 2019, o América Mineiro perdeu em 2022. Olha só o currículo que tem o Del Valle jogando em casa contra brasileiros. Olha só o currículo que tem jogando em casa contra brasileiros. O Palmeiras foi lá e venceu. E o detalhe, essa vitória do Palmeiras jogando no Equador foi a primeira e única derrota em casa até aqui do Del Valle na Copa Libertadores da América, em toda a história. Olha só o peso desse resultado. Gigante, né? Para fechar esses jogos que eu separei, ainda tem o primeiro brasileiro a vencer o Galo em Belo Horizonte, que também é um resultado forte. Também é um resultado pesado, embora a fase do Galo não fosse das melhores nessa temporada, mas é um resultado de mata-mata, num jogo tenso, de muita rivalidade, era o terceiro encontro entre as equipes, né? E o Palmeiras foi lá e venceu dentro da Copa Libertadores da América. Enfim, 4 resultados que tem um asterisco histórico que eu coloquei aqui, entre goleadas também que o Palmeiras aplicou, resultados elásticos contra a Universidade Católica, contra Cerro Porteño, enfim, em mata-mata também, não é habitual colocar resultado elástico em mata-mata jogando fora de casa. O Palmeiras fez isso em algumas oportunidades. Então, é um time que tem um lastro histórico muito forte como visitante. E aí, já disse os números, já falei de alguns resultados impressionantes, e aí vai destacar, por exemplo, a comparação. Porque quando a gente pega de 2019 para cá, a Libertadores só teve 2 times campeões, né? Tá coçando o nariz aqui. Libertadores teve o Flamengo e teve o Palmeiras, que dividiram os títulos nesses anos. Então a melhor comparação é pegar o Flamengo como visitante também, nesse período. E veja só, vou relembrar os números do Palmeiras e colocar os números do Flamengo na conta. Palmeiras com 30 jogos nesse período, venceu 21, empatou 6, perdeu 3. 77% de aproveitamento. O Flamengo nesse período, para você ter uma ideia, 15 vitórias em 29 jogos, 8 empates e 5 derrotas. A gente está falando de um aproveitamento de 61%. Olha a diferença nos números, 77% para 61%. 21 vitórias contra 15. Veja só que há uma diferença muito grande, né? E a gente está falando dos 2 donos da Libertadores da América nos últimos 4 anos. Então, como visitante, o Palmeiras realmente é muito eficaz. E quando a gente olha os números de gols marcados e gols sofridos, aí também é uma comparação bem interessante para mostrar a força do Palmeiras. O Flamengo tem uma força muito grande fora, não se discute, 61% é um ótimo aproveitamento. Mas o Palmeiras elevou demais a conta, né? Veja só, vou relembrar, 60 gols marcados do Palmeiras nesses 30 jogos. O Flamengo, em 29, marcou 46 gols. Olha a diferença dos números. O Palmeiras, nesses 30 jogos, sofreu 19 gols. O Flamengo, nesses 29 jogos que disputou, longe dos seus domínios, sofreu 35. Olha a diferença dos números. Então, assim, é realmente um Palmeiras histórico, é realmente um Palmeiras que chama demais a atenção pelos números, por algumas partidas muito marcantes, e pelo domínio e controle que tem na maioria das vezes contra os seus adversários, marcando muitos gols, como deu para perceber, 60 gols em 30 jogos como visitante, e sofrendo poucos gols como visitante, são 19 gols em 30 jogos. Então realmente são números incríveis, impressionantes, desse time que, dentro desse período, e aí eu acho que conclui a análise de que esse time, esse elenco, né, essa era do Palmeiras é a era do visitante mais incômodo da história da Copa Libertadores, disputada desde 1960, porque esse time ele perde para o San Lorenzo em 2019, né, falando das 3 derrotas, e volta a perder em 2022 para o Atlético Paranaense. Nesse período foram 22 jogos de invencibilidade como visitante e é a maior invencibilidade jogando longe dos próprios domínios da história da Copa Libertadores da América. Da história. E aí a gente pode colocar um outro asterisco interessante, que o Palmeiras vai até a altitude, e claro que a gente não consegue saber se o time titular venceria ou perderia, mas a terceira derrota do Palmeiras, nesse recorte de 30 jogos, é atuando com reservas e jogadores da base pouco utilizados
antes dessa partida, que foi contra o Bolívar 3-1 na temporada 2023. Então, com titulares mesmo, o Palmeiras tem 2 derrotas nesses 30 jogos. É um número muito, muito, muito impressionante e por isso eu acho que merece um vídeo falando desse domínio nesses 30 jogos, um recorte, né, redondo de 30 jogos de 2019 para cá, depois da goleada sobre o Deportivo Pereira. Não foi por acaso essa goleada, até porque o Palmeiras tem feito realmente história jogando longe dos seus domínios na Copa Libertadores da América. É o visitante mais chato da história da competição, na minha concepção. E para você? Diz aí. Espero que você tenha gostado dos números. Inscreva-se no canal do Fragoso, não se esqueça, tá? Se inscreve aqui embaixo, deixa o like pro vídeo, que é bem importante. Deixa seu comentário também, se você quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente. Valeu? Bora falar de futebol.